Falar. Então, nós temos o professor Fernando Zican. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre saúde e arte, um encontro com a extensão. O professor Zican, ele é professor associado da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, mestre e doutor em saúde coletiva com tese relacionada à saúde e dança, coordenador de ensino da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, professor convidado da Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de concursos de extensão e pós-graduação em dança em festivais de dança pelo Brasil. Professor, o senhor tem a palavra, quando quiser aí começar a apresentação, fechar o microfone aqui e vou ficar anotando as dúvidas, tá bom? Maravilha, muito obrigado, boa noite a todos de novo, é um prazer estar aqui com vocês, que bom que a gente consegue se reunir, né? Morrendo de saudade de todos, meu maior prazer é estar em sala de aula, então esse ano o quanto que está difícil não estar em sala de aula, mas o quanto que é bom a gente conseguir ter esse ambiente de fala aqui, né? E achei ótimo o Thiago ter concluído a fala dele, que foi tão bacana, né? E o quanto que é bom a gente sempre ouvir os colegas que passam pela UFRJ, né? E cada um deixa a sua marca, e certamente o Thiago passou deixando a sua marca. Felizes dos alunos que puderam aproveitar, né, dessa marca, e são ciclos de vida. Eu fui professor substituto antes de ser professor efetivo, então lá, há um tempinho atrás, não vou falar muitas datas, mas lá um tempo atrás, quase lá no início do curso de fisioterapia da UFRJ, eu fui substituto. E depois, 8 anos depois, eu volto como professor efetivo. E é um ciclo natural, né? E assim como é o ciclo natural, vocês, e o que a gente mais deseja é que vocês nos substituam, né? Acho que aquele professor que tem sucesso é aquele professor que faz o seu aluno ficar melhor do que ele. E eu tenho muito prazer de ter já vários alunos, Brasil afora, mundo afora, tem gente em outros países, e que estão seguindo, né, uma trajetória de fisioterapia que dê orgulho. E aí também só nesse início, querendo fazer um parêntese em relação a uma pergunta que fizeram anterior ao Tiago, infelizmente, esse acesso de informação que vocês têm, ele não representa nem 5% do que a formação em fisioterapia em todo o Brasil consegue acessar. Então, eu gostaria muito que vocês soubessem que vocês são muito privilegiados de terem uma formação e acesso a um tipo de formação que e eu falo aqui, eu não falo hipotético, eu trabalho com os dados de educação, né? Eu coordeno junto com o MEC dados de educação, e os nossos dados são dados muito ruins, o que significa, então, que o aluno da UFRJ tem que realmente ter orgulho da Minerva e orgulho desse curso, porque vocês, de fato, têm uma formação que é muito diferenciada em relação ao que a gente tem aí mercado afora. Tão diferenciada que aparece um doido para falar de arte no meio dessa história toda, né? E aí esse doido que vai falar de arte com vocês tem muito a ver com o que o Thiago apresentou para vocês. E por que tem a ver? Porque quando a gente fala do processo de adoecimento, a gente está falando de vidas, né? A gente não está falando de um pedaço de carne que tem uma inflamação ou um pedaço de carne que tem uma degeneração. A gente está falando de pessoas. E quando hoje a gente consegue, né? Eu venho de uma formação lá, eu fiz faculdade há 20, 25 anos atrás, a gente achava que o corpo era uma ação biomecânica, a gente endeusava a biomecânica, tudo se justificava pela biomecânica. E ao longo do tempo a gente tem observado cada vez mais a insuficiência do poder biomecânico, né? A gente podia ser e podia ver uma formação que era muito centrada em algo que não era humano, algo que era um pedaço de carne que se movimentava para aqui e para ali, e que tinha uma lesão assim assado, e o quanto que aquilo não era substrato para a gente entender os processos de saúde e de adoecimento. Então, a minha ideia aqui com vocês hoje é a gente observar que esse processo. Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. Que esse processo, então, de saúde e doença,
ele precisa envolver outros critérios que tenham a ver com a saúde dessa população e que não necessariamente estão circunscritas somente a processos físicos, né? Vocês conseguem ver aí minha tela já? Sim, sim. Muito bem. Então, aí a minha ideia com vocês é a gente conversar um pouquinho onde a arte pode entrar nesse cenário, principalmente como um agente motivador do processo de despertar de saúde desses indivíduos, né? Quando a gente fala da ideia de saúde, a Organização Mundial de Saúde ela tem um conceito que cada vez é mais amplo. A cada momento que a Organização Mundial de Saúde ressignifica o conceito de saúde, ela amplia mais esses horizontes. Antigamente, saúde era a recuperação da sua capacidade de não adoecimento. Isso não dizia praticamente nada. Depois, saúde era uma plena recuperação dos aspectos biológicos e psicológicos. Também não resolvia muita coisa. E hoje a gente já tem vários elementos, né? O que determina a saúde de alguém tem a ver a sua saúde física, a saúde mental, a saúde social, a saúde cognitiva, a saúde espiritual. O Tiago trouxe aí na fala dele o quanto que a espiritualidade, né, ligada ou não à religiosidade, é algo que é fundamental para entender esse processo de saúde e o quanto que nós, como profissionais de saúde, precisamos entender que essa é uma etapa, né? Esse é um dos elementos que podem favorecer muito o estado de saúde do nosso paciente. E aí, por outro lado, assim como a saúde, o conceito de saúde é um conceito muito amplo, o conceito de arte é amplo da mesma forma, né? Se eu perguntar para vocês, a gente passou, estamos passando e ainda vamos passar por um tempinho aí, por um momento da vida da gente que a gente jamais esperava, né? A gente jamais esperava ficar 8 meses dentro de casa, confinados, com uma outra realidade. E aí eu pergunto para vocês, se não fosse a arte na vida de vocês nesse momento, como é que vocês acham que vocês estariam? Passada a pandemia sem ter música, sem ter teatro, sem ter série, sem ter filme, sem ter dança, sem ter comida e a forma com que a gente organiza a nossa comida, os nossos temperos, a forma com que a gente organiza a nossa casa, o nosso micro-universo, o nosso quarto, aquilo que a gente gosta de decorar, aquilo que a gente gosta de colocar, é aquele incenso, é aquela música. Então, aquele ambiente que traz para a gente uma prática que tem por finalidade nos fazer bem. Então, enquanto que a arte ela é um mecanismo que está impregnada na vida de todos nós, né? Da culinária à arquitetura, às artes plásticas, até as artes cênicas. Então, quanto isso é uma realidade que está muito próximo da vida da gente. Talvez o que a gente não consiga perceber é o quanto que isso nos promove saúde. O quanto que a gente não consegue, às vezes, entender que significado aquela música, por exemplo, dentro de um consultório, não poderia modificar a realidade daqueles pacientes que estão sendo atendidos naquele espaço. Quando eu comecei a minha carreira, eu fui chefe de serviço de um hospital público aqui do Rio, e uma das primeiras coisas que eu fiz no hospital foi comprar um rádio e colocar música dentro do ambulatório. Então, todo dia, enquanto estavam os atendimentos rolando, a gente ficava ouvindo música, né? E aí alguns queriam ouvir rock, outros queriam ouvir samba, outros queriam ouvir pagode, mas sempre era um ambiente que já era um ambiente muito convidativo, né? E que já despertava um outro olhar daquele paciente, somente tendo uma musiquinha ali de fundo, né? Então, enquanto talvez esses elementos que a arte pode nos trazer vão influenciar diretamente o processo de recuperação das pessoas. Porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de sentimentos, de memórias, dos sentidos que essas emoções e esses significados fazem na vida do indivíduo, dos seus desejos. Então, quanto que a gente pode, através da arte, e aí não necessariamente deveremos ser arte-terapeutas, mas o quanto fisioterapeutas incluir o ambiente artístico dentro do nosso processo terapêutico é fundamental, né? Ao mesmo tempo que para muitos vão fazer sentido perguntar se o Flamengo ganhou ou não ganhou,
pode ser que para outros pacientes faça mais sentido saber se a Bibi vai ser presa ou não na novela, né? Então, quanto que a arte vai trazer a realidade para esse paciente e vai fazer ações que são positivas, né? A ressignificação daquele estado de saúde daquele indivíduo. Então, saber o quanto e como esse processo de adoecimento pode ser interferido pela arte é algo que é muito importante a gente pensar. E aí o que a gente tem, né? Hoje em dia a gente fala muito, e certamente muitas pessoas já devem ter conversado com vocês, né, sobre o processo de educação em saúde. E aí o que eu trago de diferença, né, ou talvez mais um elemento para vocês refletirem, é o quanto que todos nós somos capazes de ensinar algo. E todos nós devemos ser capazes de aprender algo, né? Então, aquele paciente, por mais humilde que seja, talvez ele tenha uma sabedoria inerente ali nele que vai fazer com que mude, às vezes, a orientação terapêutica que você vai dar para aquela conduta. Talvez aquilo que para ele faça muito significado, e que para você talvez não tenha tanta significância, seja o elemento que às vezes vai despertar a melhora daquele indivíduo. Algumas práticas em que não são ricamente baseadas em ciência, mas pode ser uma prática próxima daquele indivíduo e que talvez faça abrir a guarda daquele indivíduo para você trazer outras práticas com maior fundamentação. Só que hoje em dia a gente vive num mundo em que a gente sempre acreditou que todo o pensamento, todo o conhecimento, ele girava em torno de 3 pilares, né? O conhecimento ele é obtido através da ciência, através da filosofia e através da arte. E hoje a gente ganhou um quarto elemento aí, né? Para a busca de conhecimento. Alguns buscam conhecimento na ciência, outros buscam na arte, outros buscam na filosofia e outros buscam nas redes sociais. O que acaba fazendo que com aquela pirâmide de evidências que a gente tinha, né, de evidências menos significativas até as grandes evidências, hoje em dia se modificou. E eu trago essa brincadeira aqui, né, na pirâmide de evidência de 2020, onde talvez alguns elementos que sejam muito importantes e tragam grandes informações para a educação do paciente, é através de twitters, é através de mensagens da tia do WhatsApp, através de um vídeo que eu vi, que alguém falou, que alguém mandou, que alguém compartilhou, do primo, do amigo, e aí que chegou em mim. Então, a quantidade de acesso de informação que a gente tenha para o paciente é advinda de fontes das mais duvidosas possíveis. O que talvez, em vez de criar uma educação em saúde, cria deseducação. Tudo que a gente está vendo em relação ao processo de vacinas, tudo que a gente está vendo em relação ao processo dos cuidados que a gente precisa ter com a pandemia. Então, o quanto que a educação em saúde, ela precisa ser um elemento muito importante para todos nós, mas que talvez ela esteja sendo executada, né, ela esteja acontecendo por outras vias que talvez não sejam vias tão interessantes. E como é que a arte vem nessa ligação, né? Onde que a arte pode trazer? As relações da humanidade com a arte são para todos os períodos que se tem relações humanas, desde a arte rupestre, passando pela Idade Medieval, e aí tanto na arquitetura, quanto nas pinturas, quanto na gastronomia, o quanto que a arte é um elemento que faz parte da história da humanidade, porque ela traz significado. O grande objeto da arte é trazer significado para a nossa vida. E trazer, através desse significado, reflexões. É através dessas reflexões que a gente vai programando a nossa forma de entender os processos de vida e, não distante disso, entender os processos de adoecimento. Só que a arte, ela sempre foi, como tudo, né, e continua sendo, ela é dominada, né?
as manifestações artísticas, elas são produzidas e são cerceadas em muitas civilizações através de grupos que são grupos muito fechados. A arte sempre foi dividida em arte profana, em arte sagrada, entre aquilo que é humano, entre aquilo que é divino e o quanto que afasta isso, né? A gente vem vindo em toda a história da arte, né? O quanto que essa impregnação entre humano e divino é muito presente nas manifestações artísticas, algo que em alguns momentos da vida não eram tantos. A idade greco-romana a gente não observava tanto isso, por mais que a gente tivesse os deuses do Olimpo muito distante dos humanos, havia uma conexão mais próxima do que se a gente pensar da arte da Idade Medieval. E aí depois, com o Renascimento, o quanto que se retoma uma outra arte, aproximando de novo o humano do divino. E o que faz, né, ter sempre essa separação do humano do divino, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado? Sempre que a gente olha a arte e que a gente observa a arte, a gente sempre tem uma tendência a querer olhar para aquela manifestação artística e saber se aquilo é correto ou se aquilo é errado, se aquilo é humano, se aquilo é divino, se aquilo é profano ou se aquilo é sagrado. Aprendemos a viver com essa dicotomia entre ou eu estou aqui ou eu estou ali. Nessa mesma ótica, se a gente traz para a saúde, o que a saúde foi construída, né? Entre aquilo que é doença e aquilo que é saúde. Então, onde sempre foi trabalhado nesses parâmetros dicotômicos, né? Entre o que é certo e o que é errado, e o que é saudável e o que é adoecimento. Ao longo da história, a gente observa que essas barreiras elas vão sendo quebradas a cada momento. Talvez aquilo que há tempos atrás era muito errado de se pensar, hoje a gente olha com uma certa naturalidade. Aquilo que era muito profano, hoje a gente olha com uma naturalidade diferenciada. Mas será que dentro da saúde a gente começa já a olhar entre o processo de patogenização de uma forma diferenciada? Será que eu olho para aquilo que é diferente sempre tentando torná-lo patológico? Quem foi meu aluno aqui se lembra, ou espero que se lembre, uma primeira aula que sempre eu dou, onde eu trabalho muito com essa ideia do normal e patológico. Você vai se defrontar com pacientes que às vezes é muito diferente de você. Às vezes tem uma cultura muito diferente, tem hábitos diferentes, se veste diferente, usa cabelo de maneira diferente, tem vocabulário diferente do seu. Como é que você lida com isso? Você lida com isso entendendo que isso é um processo natural, ou você lida com isso o tempo inteiro querendo trazer para essa dicotomia? Aquilo está certo ou aquilo está errado? Aquilo é normal ou aquilo é normal? Aquilo é saudável ou aquilo é patológico? Se a todo momento a gente ficar trabalhando em cima dessas diferenciações entre o que é normal e o que é patológico, a única coisa que eu estou querendo construir é um processo de saúde que talvez leve as pessoas muito mais para o adoecimento do que, de fato, para a construção de saúde. Se a gente olhar as manifestações, e a gente consegue olhar através da arte, né? Se a gente olhar para o passado, a memória que a gente tem do passado é através da arte, ou através de pinturas, ou através de fotografias, ou através de filmes, né? Então, se a gente recordar e a gente parar aqui agora e pensar, como é que eram os ambientes antigos, né, de tempos atrás, onde se tratavam as pessoas? Como é que eram os ambientes de saúde, né? Se a gente pegar, então, filmes históricos, né, filmes que retratam séculos passados, se a gente for olhar como é que eram os ambientes de saúde, eu tenho absoluta certeza que vocês vão falar, bom, aquilo ali não é um espaço de saúde, aquilo ali é um espaço de doença, né? Normalmente eram espaços muito sombrios, locais muito fechados, muito abafados, com pouca cor, com pouca vida, né? Vários pacientes aglomerados dentro de ambientes muito longos,
ambientes, às vezes, monocromáticos, tudo dentro de uma mesma cor, às vezes tudo muito branco. Então, você entrava naquele hospital, eram corredores enormes, tudo brancos, com um monte de gente de branco passando para lá e para cá, com um monte de panos brancos em volta das pessoas. Então, quanto que aqueles momentos e aqueles locais eram locais, talvez, mais produtores de adoecimentos do que produtores de saúde. Se a gente pensar a concepção das unidades hospitalares, os hospitais e as grandes unidades hospitalares, e aqui no Brasil, principalmente, vieram das unidades religiosas. Os primeiros grandes hospitais nacionais foram as Santa Casas, né? E todas as Santas Casas de Misericórdia, em todos os estados brasileiros, que eram os locais referenciais para se tratar pessoas, tinha uma arquitetura, uma arte, um desenho, que era um desenho nada convidativo para a saúde, né? Eram desenhos onde os locais eram, como eu acabei de dizer, muito amplos, muito grandes, muito monocromáticos, às vezes locais muito escuros, muito abafados, onde não se via espaços de possibilidade de produção de saúde. E o que talvez a gente precisa pensar na saúde hoje em dia, né? Quem já andou ali pelo IPPMG, por exemplo, ou quem já viu unidades hospitalares pediátricas, né? Como é que a gente observa a arquitetura desses locais? Como é que são os espaços, né? Como é que é a plástica desses locais? Quem já foi ali na unidade de hemoterapia do IPPMG vai observar que toda aquela parte da internação é um aquário, né? Todas as paredes são pintadas de azul, com peixinho, e tem um submarino. Então, eu trabalhava nessa unidade hospitalar que eu chefiava, a gente reformou toda a UTI pediátrica, e o hospital ele ficava próximo de um local muito arborizado, e a gente, junto com o pessoal da arquitetura, a gente quebrou várias paredes para tudo colocar em vidro, e uma UTI neonatal ter um ambiente onde que você olhava árvore, passarinho. Então, aquilo que era parede em si, que era concreto, era pintado como se fosse árvores, né? Tinha um céu pintado com estrelas, de noite tinham aquelas estrelas de adesivos fluorescentes, né? Para dar uma sensação de céu. Então, ou seja, eu tenho uma impregnação de arte naquele ambiente que faz todo significado para o processo de saúde, de recuperação daqueles indivíduos. Então, será que o meu ambiente de saúde, aquele consultório que eu ele vai ser mais convidativo para o processo de recuperação e restabelecimento da saúde daquele indivíduo, né? E aí eu trago para vocês, quem não conhece, faça silêncio, porque vai ser vergonhoso, mas quem conhece sabe do que eu vou falar, e quem não conhece, que vai se sentir envergonhado, vai anotar aí agora o nome dessa grande médica, dessa grande psiquiatra que o Brasil teve, e que vai procurar estudar um pouquinho sobre ela. Existe um filme, um longa-metragem muito bacana, onde a Glória Pires faz o papel da doutora Anísia da Silveira. É um filme onde retrata a história dessa mulher. Então, primeiro uma mulher, médica, nordestina, psiquiatra, que chega no Rio de Janeiro, obviamente numa sala somente de homens, numa época em que se tratava pacientes de saúde mental através de eletroterapia, então através de choques. Muitos produziam estágios convulsivos muito intensos e que fazia com que esses indivíduos ficassem em momentos, né, de grande apatia. E essa mulher começou a revolucionar o tratamento dos doentes mentais, né, nessa época, e a gente está falando do meio do século passado, introduzindo a arte no processo terapêutico desses indivíduos. E Dona Nise conseguiu convencer a psiquiatria, através, obviamente, do seu poder feminino e nordestino, de conseguir provar que aqueles indivíduos não eram loucos, eles apenas viviam um outro universo. Eles viviam uma forma paralela de viver que não era a nossa, que não é a que a gente está
acostumado a ter essas regras sociais que impõem algumas ferramentas, né, contentoras das nossas manifestações, dos nossos desejos, né? E essa grande mulher fez com que, em vez da gente ter manicômios, né, locais onde esses internos ficavam acorrentados e presos dentro de celas, né, para se tratar, né, com bastante aspas, né, essa mulher começa a quebrar todos esses ambientes, deixar esses indivíduos livres, e aqui, como nessa imagem tem, ela botava todos livres nos jardins, né, da unidade hospitalar, e dava quadros, dava tintas, né, para eles pintarem, né, para eles se lambuzarem com aquela tinta, para um pintar o outro, né, e experimentar uma vida, experimentar uma forma de se manifestar muito mais livre, né? E ela conseguiu, então, revolucionar a saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo todo, que culminou na luta antimanicomial, né, de se acabar com as unidades de internação para pacientes psiquiátricos e tratar a saúde mental de uma outra forma, que é a forma com que a gente vê hoje em dia, né? Então, quanto que a arte foi potência no tratamento desses indivíduos, e como a arte é potência no tratamento de muitos indivíduos. Então, desde a criança que está internada numa unidade hospitalar, e que vão lá os doutores da alegria, e que vão lá os contadores de história, que é um outro projeto de extensão fantástico que a UFRJ tem, e que vão lá produzir o que para essas crianças? Arte, né? Vamos ler, vamos brincar, vamos conversar sobre esse seu momento aqui dentro do hospital, vamos transformar essa passagem por esse hospital aqui numa passagem melhor. Se vocês entrarem na internet e olharem algumas unidades hospitalares, principalmente de tratamento do câncer infantil, e vocês olharem a arquitetura dessas unidades, é fantástico, né? Você tem uma arquitetura toda bolada para a criança estar brincando dentro da unidade hospitalar, né? Para ela poder tem todo o controle de infecção, controle rígido da infecção hospitalar, mas tem arte ali dentro, né? Tem uma criança viva ali dentro, que por mais que esteja adoecida, é uma criança, né? E ela tem desejos, necessidades e vontades de expressar as suas emoções e os seus sentimentos. Assim como se a gente for para um outro extremo, né, dos nossos ciclos de vida, o idoso, que às vezes é tão cerceado, né, foi a vida inteira cerceado de se manifestar, e o quanto que a gente, às vezes, é através da manifestação artística que a gente consegue altos ganhos, né? Talvez eu virar para a Dona Maria e falar, Dona Maria, levanta o braço 10 vezes porque eu preciso melhorar a tua força. Talvez aquilo ali não faça sentido nenhum para ela, mas se eu der uma tinta, der um quadrinho lá para frente, pedir para ela pintar o que ela está escrevendo, talvez aquela amplitude de movimento vai ser ganha ali naquele momento, sem ela nem perceber. Porque ela objetivou a ação terapêutica dela para um outro fim, para um fim que traz alegria, para um fim que traz socialização, para um fim que traz a possibilidade dela se expressar, dela conversar, dela dizer sobre o que está passando sobre a vida dela. Então, quanto que a arte, às vezes, é um elemento terapêutico dentro da própria fisioterapia. Talvez para eu ganhar uma amplitude de movimento, se eu colocar um pincel e um quadro à frente dela, aquela amplitude vai vir. Talvez se eu botar uma música e pedir para ela dançar comigo, talvez aquela mobilidade de coxo femoral vai acontecer. Talvez aquela dor toda no joelho não vai ter mais tanto significado se a gente começar a dançar. E o quanto que a dança-terapia hoje em dia é uma realidade em muitas unidades hospitalares, em muitos espaços de atendimento, seja um ambulatório fisioterapêutico, seja uma unidade de internação, onde se trabalha com dança o tempo inteiro, né? E dança, ninguém está querendo montar uma coreografia, ninguém está querendo que saiam lindos bailarinos, ninguém está preocupado se a perna está em cima, está embaixo, está à direita, está à esquerda, isso não importa. O que importa é a gente saber que esse indivíduo está participando da maneira que ele pode, né? Ele está conseguindo se manifestar,
ele está conseguindo dar sentido para aquela vida dele. Vocês, na medida que vão começar a fazer estágio, a hora do bolinho, a hora que a tia traz o bolo, traz um salgadinho, traz algo que ela fez para tentar levar até você, o quanto que às vezes é nesse momento que a dor vai embora. É nesse momento que aquela dor no joelho não vai fazer mais sentido. Talvez é nesse momento em que a gente vai resgatar no paciente a possibilidade da recuperação dele, onde talvez levantar a perna 10 vezes, abrir a perna 10 vezes, não faça o menor sentido. Mas talvez essa perna vai ser levantada e aberta durante um passo de dança, durante uma música que faça uma recordação a esse indivíduo e traga ele a uma outra realidade, né? Então a gente olhou a arte sobre um aspecto, né? A arte como possibilidade de produção de saúde. Agora existe o outro lado dessa moeda. Quando a gente olha para o artista especificamente, ele também é um profissional que adoece. E aí a gente vai ouvir os músicos que adoecem, os cantores que adoecem, os artistas plásticos, pintores que adoecem. Então, o quanto que a fisioterapia também pode estar próximo da arte no sentido de recuperar ou promover saúde dessa população. Especificamente da área que me cabe, né, da área que é a minha paixão desde que eu me formei, quer dizer, na verdade, desde a época que eu era bailarino e que já lidava com esse ambiente, o que eu fiz foi só conectar aquilo que eu sabia da dança, ou achava que sabia, né, com aquilo que eu aprendi na fisioterapia e fui tentar unir esses dois ambientes. Então, a arte também tem uma conexão grande com a saúde na medida em que a gente precisa tratar desse profissional artista. E é através dessa imagem que saiu, que foi criado o meu curso de extensão. Então, por que a extensão entra nesse cenário? A gente falou aqui de ensino, a gente falou aqui de ensino através da educação em saúde, a gente falou em assistência, em forma de se tratar as pessoas, e agora eu estou entrando no terceiro tripé universitário, que é a extensão, é a forma da gente levar esse conhecimento acadêmico para quem possa ser beneficiado por ele. E esse nosso curso de extensão é um curso onde a gente leva para bailarinos, estudantes de dança, estudantes de balé, conhecimentos físicos, conhecimentos da anatomia, da fisiologia, da cinesiologia, conhecimentos da saúde nutricional, da saúde mental, e vamos, através de uma conversa que é feita de aluno para aluno, então é aluno da UFRJ com aluno das escolas de dança, onde esses dois universos se interagem e, através dessa interação, tem trocas de conhecimento. Os alunos da UFRJ levam um conhecimento e os alunos da dança trazem um outro conhecimento e, através dessa troca, se vê quais são as melhores formas do processo de não adoecimento e de promoção da saúde pode ser estabelecido. Então, esse curso, ele vai gerar, obviamente, através dos aspectos músculo-esqueléticos da saúde do nosso corpo, mas ele é muito mais do que isso. Ele trata de envolvimento, ele trata de recepção, de troca de afeto, de entender o que é a dificuldade do outro e o como que a gente pode tentar minimizar esse aspecto, né? Então, através de conhecimentos em que os próprios alunos partilham os seus conhecimentos com os outros alunos, né? Aqui ninguém quer saber e ninguém pretende que o aluno decore quais são os músculos, qual é a sua origem e inserção. Mas aquele músculo precisa fazer um sentido no cotidiano. Por que eu sinto uma dor na minha coxa quando eu termino de fazer uma aula? Então, que tipo de informação a gente consegue levar para esses indivíduos, né? Através de conhecimentos que os alunos do curso de fisioterapia já têm, né? Então, como eu disse, ninguém é isento de saber que não possa partilhar, né? E ninguém é isento de saber que não possa receber esse saber do mesmo jeito. Então, todo o curso ele parte de aulas teóricas, assim como a gente tem encontros práticos, né, que são feitos
lá nas instalações do Teatro Municipal, né? Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu produzir esses momentos práticos, obviamente, pela pandemia. Então, todas as aulas práticas foram online, a gente fazendo do lado de cá e os alunos do lado de lá, tentando reproduzir dentro de casa os exercícios que a gente propunha. Mas sempre com uma ótica, com uma ideia, né, da gente pegar um conhecimento teórico, um conhecimento que faça sentido para o cotidiano daquela galera, daquele público, e que leve isso para a rotina, né? E através de interações, que são interações feitas, mais uma vez frisando aqui, de aluno para aluno, né? Então, interações que levem, né, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais acessível, uma linguagem onde grupos jovens se encontram para falar do corpo, para falar da sua saúde, para falar dos seus problemas, das suas questões, que às vezes ultrapassa, né, um programa que a gente tenha feito antes, lá no início, né? Tem dias, às vezes, que eles vão querer conversar sobre sexualidade, vão querer conversar sobre método contraceptivo, vão querer conversar sobre política, vão querer conversar sobre transporte, né? Então, o quanto que isso tudo ultrapassa somente as orientações biológicas, e isso leva à ideia da saúde, né? E o quanto que profissionais da arte, né, são beneficiados pelas nossas informações, que são informações de saúde. Então, aqui uma chuva, né, de fotos, né, de como essas ações ocorrem, né, lá no projeto, o quanto que isso é altamente prazeroso para os dois lados, né? Os alunos adoram fazer as nossas aulas, quem é aluno do projeto se desafia o tempo inteiro, né? São os alunos do projeto que montam as aulas, que dão as aulas, eu fico de suporte o tempo inteiro, mas são os alunos que montam tudo, né? E o quanto que é engrandecedor perceber que eu tenho um certo conhecimento em que eu posso partilhar esse conhecimento para outras pessoas, né? E o quanto que essa realidade sempre essa realidade. Eu não consigo fazer tal coisa, o meu pé dói, né? Nestes ambientes, a gente está sendo terapêutico e está conversando de uma modalidade terapêutica, mas através do lúdico, através do prazer, através daquilo que faça significado na recuperação desses indivíduos, né? Que são beneficiados com as nossas trocas de conhecimento. E aí, concluindo aqui essa minha fala nesse momento, para quem estiver interessado em conhecer mais o projeto, fica um spoiler aqui. Em janeiro, agora desse ano, normalmente eu abro o processo seletivo em outubro, mas esse ano, por conta da pandemia, a gente não vai conseguir fazer o processo de seleção presencial. Então, a gente vai fazer o processo seletivo para o próximo ano, agora em janeiro, né, através de formato remoto. O projeto tem 6 vagas anuais para alunos de graduação, e sempre tenho a felicidade de ter uma procura muito maior do que isso, né? Nesse último ano, a gente teve 34, acho, alunos, 36 alunos, algo assim, para 4 vagas, e eu acabei ampliando para 6 vagas, então, o projeto, mas é sempre um parto escolher, né, quem são os 6 alunos que vão seguir no projeto, né? Então, estejam todos convidados para fazer parte. Se interessam, né, por esse aspecto da arte ser uma possibilidade de envolvimento terapêutico, para muitos aqui esse projeto não é somente uma ligação ou um elo entre aluno e aluno que quer ensinar, não é isso, é entre pessoas que querem fazer trocas e conhecer um pouco, né, a forma e a potência com que a arte pode mudar a vida. Muitos dos alunos do projeto nunca tinham nem pisado no Teatro Municipal do Rio, nunca nem tinha visto uma orquestra por perto, nunca tinha entendido o que é esse universo, né, da arte, e
de repente, né, se vê no local onde está levando o seu saber, né? Por menor que seja ou por maior que seja, sempre tem algo que possa levar e fazer a diferença na vida dessa galerinha. Então, todos estão completamente convidados. Eu vi que a Tabata comentou aqui, muitos das alunas do projeto vieram fazer faculdade de fisioterapia por conta do projeto, né, de conhecerem o projeto, e isso é uma responsabilidade enorme que eu tenho, que eu carrego, que me dá medo de vez em quando. Eu falo assim, gente, será que eu estou confundindo a cabeça dessa galera? Né? Mas acho que não, acho que é um local e um prazer, né, ter esse despertar, né? Muitos de vocês, e muitos já sabem disso, né? Eu não sou um professor hospitalocêntrico, eu tenho horror de hospital, eu tenho medo de hospital, não vejo a fisioterapia, a minha fisioterapia, sendo essa fisioterapia desse ambiente monocromático, feio, sem música, sem arte envolvida. A minha vontade ali é naquele segundo andar nos laboratórios, fazer grafite naquilo tudo, tacar cores naquele negócio que é tudo uma cor só, botar música de fundo, né? Então, a minha ideia eu olho para a saúde sempre de uma outra forma, e não um ambiente adoecedor. Então, talvez por isso a arte seja um bom elemento para a gente pensar a saúde, né? Bom, primeiramente agradecer ao senhor. Chega até a ser repetitivo, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou suspeito para falar, mas muito obrigado por essa visão especial, diferente, enfim, que o senhor tem da nossa profissão. Eu nem sei, acho que o senhor já falou isso para o senhor, né? Mas o meu primeiro contato com o professor Fernando Zican foi eu lá saindo do segundo período. O senhor foi dar uma palestra em algum evento, eu não vou me lembrar o certo. Sei que tinha lá um palco bonito, várias luzes diferentes. E aí o professor Fernando Zican, eu falei, pô, vou lá, vou sentar, vou aprender muito sobre fisioterapia e tal. E durante a fala do senhor, o senhor trazia justamente o que hoje eu já ouço falando em evolução natural da doença. Às vezes, você não fazer nada, você não intervir naquele paciente, ele vai curar sozinho. Então, você não é nenhum super-herói, você não é nenhum cara. Às vezes, o que você tem que fazer é não atrapalhar aquela evolução natural. E aí, eu naquele momento, foi um choque, né? Foi assim, caramba, olha só, que legal, né? Como que naquele momento, lá no segundo para o terceiro período, isso me fez pensar bastante. E aí a arte, e enfim, essa visão fora do hospitalocêntrico, ele é impossível a gente não viver esses choques, né? Esses momentos que a gente tem que parar, a gente tem que pensar. Imagino que o senhor, com toda a experiência também, deve passar por esses questionamentos. E todo tipo de questionamento leva a gente a crescer, né? Sim, e que eu acho que a gente precisa ressignificar, Cleison, é que assim, o aluno, quando chega para um curso de saúde, né, qual é o grande sonho que ele tem? Né? Botar um jaleco e um estetoscópio no pescoço. Né? Então, o sonho dele é sair para ir na padaria, para ir não sei aonde, de jaleco e com raio do estetoscópio no pescoço. E aí o tempo vai passando, de repente ele vai vendo que aquele jaleco não tem nem tão significado assim, e que aquele estetoscópio, talvez eu possa deixar ele um pouquinho de lado, que talvez aquilo não faça nem tão sentido, mas a gente é impregnado desses elementos, né? E a gente é impregnado de uma educação médica ainda, e aí muito desse modelo biomédico fechado e tal, de que eu recupero saúde ou medicando, eu recupero saúde ou fazendo uma intervenção cirúrgica, né? E a gente tem tantos exemplos. Eu trouxe o exemplo da Nilce da Silveira, mas a gente tem exemplos fantásticos no mundo inteiro, onde o processo terapêutico passou para o outro lado. O processo terapêutico veio através de outras formas, né? E que às vezes vem da cultura popular, né? Quantas pessoas, né? Eu sou um desse, né? Eu posso ter uma semana horrorosa. Chega no sábado, eu entro no ensaio de uma escola de samba, ouço a bateria tocar, acabou o problema. Não tenho, né?
ele volta na segunda-feira. Mas o quanto que aquilo, e algumas, por isso que eu brinquei com a história, imagina a pandemia sem arte. Imagina a pandemia sem a gente ter assistido uma live, ter visto série, ter visto filme. Então, isso foi processo de saúde. Por que eu não levo isso para o meu consultório? Por que eu não vou conversar com o paciente sobre um filme que eu vi, sobre a novela? Eu brinquei a história da Bibi, mas quantas pessoas vê novela o tempo inteiro? E talvez é ali que você vai falar, mas você podia fazer igual a Bibi, né? Caminhar um pouquinho, né? Podia sair daí, né? Então, quanto que esses ganchos talvez sejam mais importantes do que uma manipulação trust de não sei da onde, de sei lá do que. Um ultrassom de não sei o que, com tantos... Talvez aquilo não faça significado nenhum, né? Mas talvez para ela entender, não, eu estava falando, né, com... Num outro evento, acho que foi um evento com o pessoal lá do Sul, e aí uma médica que estava me assistindo, ela parou e ela falou que assim, Zican, eu estou muito impactada com o que você está falando, porque eu trato mulheres, né, que fizeram cirurgia bariátrica, e eu estou tão feliz que uma paciente que sempre foi muito deprimida, né, nunca gostou do corpo dela, sempre se sentiu muito ruim, ela fez a bariátrica, não teve os resultados esperados, e uma colega levou ela para fazer dança do ventre, né? E hoje ela está tão apaixonada com a dança do ventre e que ela me liga o tempo inteiro falando, doutora, olha, hoje eu dancei não sei o que, eu consegui ficar não sei quanto tempo, e eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me maquiando, eu estou querendo voltar de novo para o salão para arrumar meu cabelo. Então, o que trouxe ela para a saúde, né? Não foi o que a médica falou, não foi o tratamento melhor. O que trouxe, né, foi a arte. A arte deu a possibilidade daquela mulher ressignificar sua feminilidade, ressignificar aquele corpo, né, entender que aquele corpo pode ser desejado e principalmente deve ser desejado por ela, né? E às vezes a gente tem indivíduos jovens, né? Às vezes tem mulheres jovens, né, que têm vergonha do corpo, que têm medo do corpo, né, que não querem se expor. Eu dou aula de hidro para vocês, e eu sei o quanto que isso é difícil para muitos, né? Colocarem sunga e ir para a piscina comigo, ter aula, né? Mas o quanto que, se isso não é bem resolvido no terapeuta, como que ele vai passar isso para ser bem resolvido para o indivíduo, né? Então, quanto que são barreiras que talvez esses outros elementos vão te ajudar, né? Então, talvez é uma aula lá diferente dentro da piscina, talvez eu chegar para o paciente e propor ele, vamos caminhar. Então, olha, a terapia de hoje vai ser o seguinte, a gente vai descer, vai até ali na padaria e volta, né? Então, o quanto que, de repente, outros elementos podem fazer mais significado do que levantar a perna 10 vezes, né? Exatamente. E essa visão é bom que assim a gente nesse processo de formação, e o senhor sempre destaca que o senhor se importa muito, né, com esse processo de formação, a gente começar a entender isso desde bem agora, bem do início, de que talvez manipular ou talvez mobilizar o paciente o tempo inteiro, talvez encaminhar, talvez fazer algo junto com ele que envolva, que saia daquele seu ambiente de conforto, porque também é um ambiente de conforto para a gente. Claro. Enquanto a gente está ali naquele nosso espacinho, naquela nossa caminha, que eu tenho o meu domínio, que eu tenho... É muito mais fácil ficar sentado ouvindo um professor falar, decorar 3 coisas e botar numa prova e tchau. Isso não é processo de educação, gente. Isso é processo para cumprir a nota lá e botar lá no raio do CR e resolver sei lá o quê. Não é isso que é educação, né? Educação é o quanto que eu consigo transformar o entendimento de vocês, né? O quanto que vocês entram com uma cabeça tem que sair com outra. Quem entrou pensando uma coisa e sai do curso pensando a mesma coisa, sinto muito, né? Não deu conta, né? Então, quanto que é transformador. E aí, até olhando a pergunta da Clara ali no chat, né? A Clara me pergunta se eu enfrentei resistência, né, para ter esse olhar, até hoje, né? Entre os professores de vocês, né? Tem muita gente que tem uma visão ainda muito hospitalocêntrica, uma visão que é muito dura, muito rígida, né? De uma ação que tem que ser muito prescritiva, né? E não é uma recriminação, é apenas a escola que é diferente, né? Talvez esse indivíduo venha de um universo que é onde ele experimentou. Eu experimentei outro universo, né? Antes de eu ser fisioterapeuta, eu era ator de uma companhia de teatro, né? Eu era bailarino de uma companhia de dança. Então, a minha história é outra, né? Eu venho de um outro lugar, né?
e que nem sempre, e que nem todo mundo tem que vir desse lugar, porque assim, o que é bacana é o diverso mesmo, né? O que é bacana é cada um trazer um olhar diferenciado. Mas quando a gente fala muito hoje em dia, né, das intervenções que tem que ter um olhar biopsicossocial, isso não pode ser um chavão, né? Isso não pode ser um termo que eu decorei para as pessoas acharem que é bonito eu falar aquilo. Isso tem que, de fato, fazer sentido para aquele indivíduo. De fato, eu tenho que falar para a dona Maria que é para ela não vir para a fisioterapia, se para vir para a fisioterapia ela tem que descer 50 degraus enquanto ela tem uma artrose de joelho. Então, dona Maria, não venha para a fisioterapia, porque vir vai ser pior para a senhora. Eu é que preciso me virar de levar tratamento até você. Eu é que preciso me virar de dar informação para você, né? Então, o quanto que o entendimento dessa ferramenta biopsicossocial perpassa pelo entendimento do próprio terapeuta. O terapeuta tem que ter esse olhar. Não adianta eu ter um olhar super biológico e querer impregnar um tratamento biopsicossocial. Não adianta. Se eu não consigo reconhecer que aquele indivíduo sofre coisas que eu não sofro, se eu não consigo entender que aquele indivíduo passa por situações que eu não passo, eu sou incapaz de tratar aquele indivíduo. Se eu não consigo compreender que aquele indivíduo está deprimido, não quer melhorar, porque ele está passando por algo na vida que eu não tenho a menor ideia do que é passar por aquilo, eu não posso julgar. Ah, não, dona Maria, olha, isso daí... Ah, ela reclama de tudo, meu Deus. Eu não sei. Eu não passei por aquela situação, eu não sei quanto que aquilo significa para ela, né? Meu papel é outro, meu papel é de saber como que eu resgato, como que eu tiro aquele indivíduo desse mar de lama e levo ele para outro lugar. E eu proponho vocês pela arte. Acho que a arte é um bom caminho da gente propor, né? Tirar esse paciente desse local e levá-lo num outro local. Vai dançar com o paciente de vocês, vai pintar, vai conversar sobre um filme, vai indicar uma série, né? Vai, enfim, deixa a imaginação. Não se policiem, não achem que é vergonhoso, né? Vocês não estarem falando termos super rebuscados e tal. Não. Fale a gente fomo, a gente vai. Se é assim que seu paciente está falando, vai nessa onda. Que ali ele vai se sentir acolhido, ali ele vai saber que tem um significado. Se ela está falando da novela, por mais que você nem veja a novela, você concorda, eu achei um absurdo ontem, ela não tinha que ter feito isso. Dá corda, porque talvez é aí que você traz o paciente para a luz, né? Sim. Recentemente, até para comentar isso com o senhor, uma paciente de osteossíntese de fêmur, a paciente apresentando muita insegurança na hora de fazer a descarga de peso, né? E aí vai, estica, tenta, você quer saber, dona? Falando, vamos dançar? Aí fica em pé, vamos dançar. É assim, ó, 2 para o lado, 2 para o outro. Ela, mas eu não sei. Eu falei, não, mas eu danço bem. Mentira, não consigo. Mas vamos, eu danço bem, vamos lá. E aí 2 para um lado, 2 para o outro, 2 para um lado. Olha, eu tô bem. Eu falei, é isso aí, a senhora tá bem. E realmente... E aí 3 vezes 2 para um lado, 2 para o outro, significou 6 abduções de quadril, que de repente ela não queria fazer deitada. Né? Então é aí onde talvez a gente chegue. É um paciente hemiparético que está lá hipertônico de membro superior e você fala, vamos dançar a dança de salão, bota esse braço aqui em cima do meu ombro e me agarra aqui que a gente vai dançar um forró. Você vai observar que, e aí eu não estou falando de besteira, o que eu estou falando? Na medida em que ele está movimentando, não é isso que vocês aprendem com o professor Vicente, professora Ana Paula e parará, maior mobilização de tronco faz o que com a hipertonia periférica? Diminui. Então, na medida que ele está lá mexendo o tronco para dançar o forró, você vai observar que aquela hipertonia flexora vai sumindo, vai diminuindo. Olha lá o teu trabalho, né, de redução tônica periférica sendo feito através do forró que você está querendo dançar com ela. Né? Então, botem forró na vida de vocês. Botem professor, por favor. Eu só mais uma dúvida. A gente está tendo essa visão muito nossa, profissional, e de como a gente pode incrementar e mudar também a nossa visão. Eu queria saber um pouquinho esse inverso, quanto que na dança, essa visão da importância da fisioterapia, de um profissional da fisioterapia no geral, ela está hoje em dia, o quanto que é necessário, o quanto que as pessoas enxergam que é necessário, e o quanto que realmente tem a presença da fisioterapia nesse ambiente. Sim, Cleison, a
A ideia da dança, ela sempre foi muito atrelada à ideia do esporte, né? E a medicina sempre tratou a dança como tratava atletas, né? E aí chegou um momento, né, talvez nos últimos 15, 20 anos, em que começou a observar que tratar bailarino como atleta não estava resolvendo, porque o bailarino tinha outras especificidades que o atleta não tem. Assim como é difícil você falar que vai tratar um atleta de futebol da mesma forma que você vai tratar um atleta de judô. Eles têm gestuais diferentes, eles têm demandas diferentes, eles têm grupamentos musculares diferentes, né? Então, tudo acabou sendo muito mais especificado, né? E aí, nesse momento, os profissionais de dança começaram a procurar profissionais, tanto médicos, quanto fisioterapeutas, quanto nutricionistas e tal, que entendessem um pouco daquele traçado, né? E a gente vê um crescimento muito grande, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, dessa especificidade, né, da medicina da dança. Tanto que ela é uma especialidade médica nos Estados Unidos e na Europa. Existe uma associação de medicina da dança, né? Uma associação que eu tive o prazer esse ano, né, por conta da pandemia, de escrever um capítulo de um livro, de uma publicação que vai sair agora, que é sobre medicina da dança, uma parceria do Brasil com a Inglaterra. Então, alguns fisioterapeutas brasileiros e alguns fisioterapeutas ingleses. Então, eu escrevi junto com a fisioterapeuta do Royal, né, do balé do Royal Land de Londres. E então a gente tem um campo que é muito específico hoje. E o balé, obviamente, tem demandado isso, né, de fisioterapeutas que entendam desse traçado. A grande questão que é diferente do esporte: o esporte tem patrocínio e a dança não. Então o esporte tem dinheiro e a dança não, né? Então um clube de futebol consegue manter um fisioterapeuta nele, uma companhia de dança não consegue. Então a diferença que a gente tem é que a dança demanda muito da gente, mas ela não consegue ter a mesma forma de ter um acompanhamento quase que exclusivo daquele fisioterapeuta naquela companhia. Se a gente pega grandes companhias do Brasil, e aí talvez Teatro Municipal do Rio, Municipal de São Paulo, Grupo Corpo, Débora Coker, e Guaíra do Paraná, talvez sejam as únicas companhias que têm fisioterapeutas exclusivos. Fora disso, não tem. Mas aí o que rola? Eu sou um fisioterapeuta que entendo de dança, que gosto de trabalhar com dança e tenho meu consultório, né? Eu acabo criando uma parceria com aquela companhia para atender aqueles bailarinos no meu consultório. Então, de exclusividade são raros e cada vez menos, né? Dessas companhias que eu falei, 3 delas perderam patrocínio da Petrobras e por conta disso tiveram que demitir muita gente e, obviamente, o fisioterapeuta foi demitido. Então, acaba que talvez esse universo seja um universo muito mais o fisioterapeuta no seu ambiente ambulatorial, né, no seu consultório, atender esse público. Mas é um público que ele quer virar para você e falar: olha, eu estava fazendo um arabesque de segunda posição e na hora que eu fui fazer um passeio e tal, eu me machuquei. Se para alguns vão fazer sentido, aquele indivíduo vai ter um acolhimento melhor. Se para outro vai virar e vai falar: bom, danou-se, né? Então, talvez a ligação não vai ser tão bacana. Assim como se alguém me falar qualquer posição lá do jiu-jitsu e tal, eu também não vou saber e não vou saber tratar esse cara. Então, acho que cada um tem que... E na fisioterapia ortopédica e esportiva, principalmente, o nível de especialização hoje em dia está tão grande que, às vezes, você é especialista no vôlei, né? Você trata lesões do vôlei, lesões que têm a ver muito mais com aquela dinâmica e com aquela mecânica que não, talvez, de todas as especialidades. É uma demanda que cresce, mas que ela não tem poder ainda econômico de garantir exclusividade. Entendi. Muito obrigado, professor. Acredito que a gente não tenha mais nenhuma dúvida. Fica aí nosso agradecimento ao senhor pela palestra, agradecimento por ter aceitado imediatamente. Falei: professor, o que o senhor achou? Está marcado aqui na minha agenda já, fechado. Foi de imediato. Muito, muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado pela palestra. Acho que o curso da gente está aos pouquinhos criando outras caras, né? E assim, não puxando a sardinha da extensão, porque eu puxo mesmo, mas acho que a extensão é uma grande possibilidade da gente ir colocando outras carinhas do curso, né? E aí o Corando 7 é um projeto que bota uma outra carinha, o projeto Professora Vera lá do Parkinson é outro. Então, onde cada projeto de extensão vai dando para cada um de vocês uma carinha
diferenciada, né? E é talvez o que o ensino não consiga fazer e nem a pesquisa, porque são coisas mais protocolares e pré-moldadas e tal. E a extensão não. Então, eu sempre incentivo muitos alunos a fazerem muita extensão, né? Tem, às vezes, aluno que fala, professor, eu queria continuar no projeto. Eu falo assim, negativo, vai embora daqui. Fica um ano e vai embora. Quero que vocês experimentem outras coisas, né? É importante vocês estarem em outros cenários, né? E a extensão sempre é muito bacana por isso, né? De vocês verem que a vida, ela é múltipla, né? As pessoas são diferentes e as possibilidades terapêuticas precisam ser diferentes também, né? O mesmo tratamento não resolve todo mundo, porque nem todo mundo é igual. É isso. Muito obrigado, professor. Boa noite, fiquem bem, se cuidem, se protejam. Se Deus quiser, essa fase vai passar, daqui a pouquinho a gente já vai estar no novo cenário, e aí a gente vai se encontrar de novo, e aí com outros elementos, de repente, presenciais, outros encontros como esses presenciais, para a gente falar de outras coisas. Ótimo. Muito obrigado. Então, vamos encerrando por hoje. Nós voltamos semana que vem. Próximo encontro nosso é dia 15. Semana que vem nós temos 2 encontros, dia 15 e dia 17. E as palestras de hoje vão ficar lá no canal do YouTube, do Corando 7. Então, em breve estarão disponibilizadas lá. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pelo dia. Muito obrigado a todo mundo que conversou, que fez parte, que ouviu, que falou. Um prazer estar aí com vocês. Obrigado aos meninos aí também pela oportunidade. Até semana que vem. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.